Ó, vai ser uma experiência meio freak, porque é bastante gente para falar junto, mas eu acho que vai ser legal. Comparado ao ano passado, sendo bem sincero com vocês, a gente está muito bem de tempo. A gente está com pouquíssimos atrasos. Cadê a Lili, que sempre me controla de tempo? Lili, a gente está bem, não tá? Obrigado. Não é só culpa minha, é culpa da galera também. E a Su vai ajudar a gente a moderar esse painel. Toca aí, Su, é nóis. Obrigado, valeu. Toca aí, né? Vamos lá, então toca aí. Queria pedir para a Jaque falar um pouquinho do Pátria Academy. Não tem problema. E aí depois eu vou passando a bola para todos. Obrigada. Acho que é importante introduzir um pouco, antes da gente falar o que é o Pátria Academy, porque faz sentido na história do porquê que a gente mudou o nosso processo seletivo. A gente é um fundo de private equity, então nós estamos inseridos dentro do mercado financeiro. Para quem conhece o mercado financeiro, private equity não é um setor super difundido. A gente não tem muitas gestoras de fundos alternativos, que a gente chama, principalmente no Brasil, em São Paulo. E o Pátria tem um modelo bastante diferente, né? Então, mesmo quando você vai nas universidades onde as pessoas usualmente se interessam pelo mercado financeiro, ainda assim conhecem muito pouco sobre private equity. E a gente sabia que a gente tinha um super estágio para oferecer. A gente sabia que lá dentro, depois que a gente conquistasse esse candidato, ele teria uma experiência de desenvolvimento super diferenciada, e a gente não sabia como é que a gente fazia para dizer para eles, né, para avisar para eles que a gente tinha um negócio super bacana para oferecer. E aí a gente começou nossa parceria em 2016 com a 99, quando a gente fez a primeira mudança, né, a primeira coisa diferente, que foi uma quase inovação que a gente parou no meio do caminho, né? Foi meio frustrante para todo mundo, porque estava todo mundo muito empolgado. Vamos fazer diferente. Depois, puxa, um pouco do que a gente viu aqui no início do programa, enfim. Todo mundo falou, puxa, a gente não está preparado para isso, né? E aí a gente fez um negócio meio que no meio do caminho, que já foi bastante inovador para a gente, foi bastante interessante. Daí, agora, em 2017, no final, na verdade, em janeiro, logo depois do Ano Novo, a gente sentou todo mundo, a turma de RH do Pátria e a turma da 99, e a gente estava discutindo aqui o quanto mais a gente conseguia ir à frente nessa história de inovação. E aí a gente estava lá discutindo uma série de coisas, e aí, em algum momento, a gente falou assim, e se a gente fizesse um processo seletivo e não contasse que é o processo seletivo? E aí teve uns 30 segundos assim, de todo mundo parado na mesa, se olhando. É nossa cara, não é nossa cara? Será que a gente está preparado para isso? Será que não está? E aí o Du foi, não, vai ser um super case, e vamos, e tal. E aí ele empolgou todo mundo, e aí todo mundo falou assim, não, vai ser legal. E aí a Bárbara, que toca o projeto junto comigo, que é da geração do Matheus, falou, não, vamos, então vamos. E a gente estava super empolgado com essa história, e a gente foi. E aí nasceu o Pátria Academy. A ideia do Pátria Academy é extinguir a história de dinâmica de grupo, e também, obviamente, se tornar um pouco mais conhecido para o nosso público que é alvo, né? Então, conforme a gente ia aumentando a nossa interação com os universitários, a gente começou a perceber que, puxa, de fato, eles não sabem nada de private equity, mas porque a gente também não conta, né? E existem tão poucos, e essas interações são tão pequenas em espaço. A gente precisa meio que aculturar esses meninos e meninas, enfim, para entender o que é private equity, e daí a gente vai saber se eles realmente querem ou não, se eles se interessam ou não. Então, fora isso, a gente tinha um segundo objetivo, que era se tornar conhecido dentro desse mundo de mercado financeiro, né, e de private equity, que é tão pequeno. E a gente, então, queria devolver um pouco para eles, né? A gente sempre pede para os universitários virem, aí se prepara com não sei quantos podcasts de preparação para a dinâmica de grupo e etc. É um esforço sobre-humano deles, e a gente não dá nada em troca, né? Então, a gente queria, obviamente, se tornar mais conhecido, tornar o nosso processo seletivo mais atraente. Então, como é que a gente faz com que as pessoas queiram aqui vir para participar do nosso processo? A gente queria devolver um pouco de conhecimento para eles, e a gente queria meio que tirar essa história de vem para a dinâmica de grupo, e aí você
você chega perto da mesa, as meninas sabem, você chega perto da mesa de dinâmica, tem um que fala um negócio que não tem nada a ver, só porque você está ali do lado, uma coisa tipo preguiça, você fala que chato, que saco, né? Não é isso que eu quero um ambiente onde eles, de fato, possam ser eles próprios. E aí o Patro Academy, na verdade, nasceu para a gente conseguir fazer esse processo de dinâmica de grupo, que até o ano anterior era uma dinâmica de grupo, e depois era um painel, onde eles apresentavam um case. A gente falou assim, vamos dar aula de Private Equity, né? Vamos chamar 150 aqui pessoas que a gente acha que tem bastante a ver com a gente, com a nossa cultura e etc. Vamos contar para eles quais são todas as etapas de um processo de investimento em Private Equity. Então, a gente dividiu em 4 módulos de 3 horas cada, com os profissionais que fazem isso aqui dentro do Pátria. Vamos contar como é que é a nossa realidade, vamos contar como é que é o nosso jeito de fazer negócios. E aí, a gente, ao longo desse processo aqui de 12 horas de interação, a gente vai ser muito mais capaz de dizer, puxa, eu quero esse cara, eu quero esta menina, eu quero trazer essas pessoas aqui para o nosso processo, para a nossa turma de estágio de 2018. E a gente decidiu fazer isso. E, obviamente, oferecendo para os outros que não pudessem fazer parte da nossa turma de estágio um certificado no qual um certificado de conhecimento, né, no qual eles pudessem levar para casa e agregassem aqui nos próximos anos. E a gente fez, e a gente lançou, e foi um ultra sucesso, assim, comunicação checked. A gente fez muito bem com a ajuda da 99. Temos o vídeo, vamos mostrar o vídeo. E aí, no meio do caminho, na verdade, muito recentemente, a gente sentou de novo na mesa e falou assim, todo o processo de inovação, nada é tão bonito assim, né? Então, a gente sentou na mesa esses dias e estávamos analisando os indicadores de pessoas inscritas no processo seletivo e muito empolgados, porque deu super certo, está todo mundo na empresa engajada, os diretores, os sócios, os caras vêm conversar, te param no corredor, tem gente que vê os vídeos dos nossos gestores lá, que estudaram com os caras há 15 anos atrás, estão nos Estados Unidos, ligam para eles, pô, que legal que vocês estão fazendo aqui, e a gente não tinha inscritos suficiente, né? Então, a gente deu um passo atrás e falou assim, puxa, acho que as pessoas não entenderam a nossa inovação, né? Jaque, acho que o que vale a pena comentar também é que no processo de inscrição, e uma das coisas que a gente estava conversando, eu falei, puxa, Jaque, vamos falar sobre o projeto, né? E ela falou, Du, mas não é 100% um case, ainda nem está consolidado, a gente nem contratou as pessoas. Eu acho que parte do que a gente quer contar é isso, assim, não tem problema, parte da inovação não vai ficar tudo 100%. Então, como é que a gente está encontrando isso? Só que um desafio que a gente viu no meio do caminho é que as pessoas não estavam preparadas para entender que a comunicação que a gente fez lá em, sei lá, março, quando a gente lançou a academia, o cara já podia se inscrever, porque não era o momento dele se inscrever num programa de estágio, né? E aí, tipo, agora, que é o momento de inscrição, que a gente vai correr atrás aí desse número. O vídeo é muito legal, ele foi feito pelo nosso time, pelo nosso Fábio Ura, diretor de fotografia. Uma salva de palmas a Fábio Ura. Sobe aqui, vem cá. Vem cá. É o safadão do Japão, olha só. Esse cara é incrível. Vocês vão ver o trabalho que ele fez, depois vocês vão ver se não merece palma de novo. Dá um play, vamos ver. Pode aumentar a música? Desligar a luz? A gente criou o Patro Academy com o objetivo de oferecer aos alunos um conhecimento que eles não têm oportunidade de ter nas universidades. Então, o nosso intuito é ensinar para eles qual é o ciclo do Private Equity end-to-end, com pessoas que trabalham com isso na prática, em uma das maiores casas de ativos alternativos, com presença no Brasil e na América Latina. O Pátria tem um jeito muito especial de pensar e é por isso que é um fundo muito bem sucedido nesse setor, e a nossa intenção é passar um pouquinho disso para o pessoal que vai participar da academia. É uma oportunidade única e inovadora que o Pátria está fornecendo aos estudantes para eles justamente entenderem como funciona uma gestora. Então, na sala de aula eles têm um conhecimento teórico e aqui eles vão aprender na prática como funciona uma empresa de gestão de recursos. Tenho certeza que o Pátria é esse lugar para esses jovens virem a construir a carreira deles aqui com a gente. É uma instituição que tem 250 profissionais muito qualificados e com vontade de fazer a diferença. Ficou bom, Fábio? Ficou bom?
Eu gosto muito dessas coisas de vídeo, né? Não sei se vocês repararam. E eu acho muito bonito esse vídeo. O logo foi feito também baseado na academia grega, né? Então tem toda uma pegada. Jaque, teria várias perguntas para te fazer, mas uma questão de gestão de tempo, eu vou passar para a Dani para ela contar um pouquinho do X-Day, depois a gente abre para perguntas. Vamos lá. Tudo bem? Tudo. Opa, não estou acostumada com o microfone, então vamos lá. Eles me chamaram só porque eu sou da Globo, eles acham que eu sou acostumada com o microfone, entendeu? Ah, entendi. Mas, na verdade, eu trabalho no RH, essa é a verdade. Bom dia, pessoal. Muito bom dia. Ah, agora sim. Eu gosto de energia. Vamos no vídeo? Eu diria que foi inesperado. Eu diria que foi inspirador. Pra mim foi emoção. Receptividade. Quando a gente entrou na sala errada, a gente virou o papel e falei, meu Deus, vai todo mundo embora. Aparece muita coisa inesperada. Foi inspirador, desafiador. Eu diria motivacional. Não foi aquele arroz com feijão de outras dinâmicas, de outras empresas. Eu acredito que vai ser algumas provas, né? Como se fosse uma dinâmica, umas entrevistas. Eles falaram que seria algo inovador, né? Então a gente está com uma expectativa alta, um pouco ansioso. O processo ele era todo velado, ou seja, ninguém sabia o que aconteceria aqui. Eu, particularmente, não tinha uma expectativa de quantidade mínima de candidatos ao máximo. Eu queria experimentar esse novo projeto, né? Viver essa experiência. Hoje a gente conseguiu reunir uma quantidade grande de pessoas e isso permitiu que a gente avaliasse elas sozinhas, em grupos, sobre vários aspectos. Pelo que eu vi até agora, estou bastante animado, assim. Espero que continue assim o resto do dia hoje. Espero que eu saia daqui querendo mais motivado para trabalhar aqui. Começou, aí foi todo um vrum na folha, né? Conseguiu perceber quem já começou a interagir em grupo, quem fez sozinho, mas depois interagiu. E não tem certo ou errado, mas são comportamentos. Isso nos permitiu acessar talvez uma verdade que a gente não acessaria num processo normal. E eu não esperava nem um terço do que aconteceu aqui, nada. Acho que desde o começo a gente tinha desafios e tinha as propostas que instigavam a gente a pensar fora da caixa. Dificilmente se encontra em outros processos, em outras fases, né? Acho que foi muito desafiador. Todo esse tipo de simplicidade que facilita no trabalho é uma coisa que me atrai bastante. E é notável que tem isso mesmo. Se a matemática e o tempo de crescimento da empresa nos permitir, tentaremos trazer todos os nossos novos funcionários e estagiários em carreiras júniores a partir de programas como esse. Muito bom. Foi você também, Fábio, que fez? Dani, conta um pouquinho pra gente mais sobre o projeto. Uma parte que eu gostei muito, que o Du tá pagando todos os pecados dele, porque ele me sacaneia com o meu sotaque carioca muito forte. Então eu fiquei muito orgulhosa de ver o seu sotaque no vídeo. Que bom. Desculpa pelo X. Assim, o coração bate forte porque eu tô na XP há 8 anos, eu entrei, tinham 100 pessoas, e toda vez que eu vejo esse vídeo, eu vejo o nosso futuro sendo criado, né? E eu agradeço muito a 99 por ter entendido o nosso modelo, a nossa cultura. Eu acho que essa parceria ela só dá certo quando você realmente faz uma imersão em cultura. E tudo começou em dezembro do ano passado. Tem muita história para contar, mas para falar do X-Day, que é o convite aqui, um diretor nosso, super relevante, numa reunião, falou, cara, tá tudo errado. Pô, o RH não está contratando bem, a gente demora muito no processo, enfim, né? Reclamou pra caramba. E aí eu falei, pô, você pode ficar na sala para a gente bater um papo? O que você quer? Ele, não, eu quero um negócio diferente, que a gente consiga trazer as pessoas certas de uma maneira mais eficiente, sei lá, no final de semana. Cara, vocês têm que pensar em algo diferente. E aí, pô, imediatamente, isso, última semana do ano, pô, vamos no Google, googamos 99. Janeiro, conversas, orçamento, fechamos. Fevereiro, por que eu estou falando isso? Porque é um atributo nosso, que a gente descobriu junto com a 99, né? Que é velocidade, intensidade. Fevereiro a gente fechou,
Du, Andressa, Mari, foram até a sede da XP. A gente fez um brainstorm, criamos o business plan. Já entramos na imersão, então eles fizeram uma imersão com um pouco mais de 40 pessoas, de diferentes níveis da empresa. Naquele momento, a gente também estava passando por um processo de integração da Rico, que é uma corretora que a gente comprou no final do ano passado. Então, a gente fez imersão também, isso ajudou muito a entender o mindset, a cabeça das pessoas na Rico, né? Que tinha aspectos culturais diferentes, e foi muito bacana. E o X-Day é um filho nosso, né? E ele se renova a cada dia, já foram 8 edições, essa foi a primeira que foi filmada. A ideia não era contratar pessoas, óbvio que o objetivo no tempo era esse, mas a gente queria testar algo diferente. Então, nós fizemos um processo no final de semana, no sábado. As pessoas tinham que chegar até 7 da manhã, e eu não tenho problema nenhum em contar como é o processo, porque a gente sempre pensa em como fazer diferente e inovar. Então, para mim, é um prazer compartilhar isso com vocês. Então, a gente fez o processo onde as pessoas eram convidadas e elas tinham, jovens, né, recém-formados e estagiários das faculdades Target que nós temos, e eles tinham que entrar até 7 da manhã. Se o cara chegasse 7h01, igual o Enem, não entra. Deixa eu só fazer um complemento. 7 da manhã de sábado, tá? Aí, tipo, nossa, dificuldade de contratar o cara, imagina levar ele para uma dinâmica. No final, não faltou muita gente. Não faltou, 2 pessoas. 2 pessoas. E foi meio punk, porque eu tava olhando assim, aí, tipo, teve uma menina que chegou, ela tinha ido no banheiro fazer xixi. Não, deixa eu fazer aqui, desculpa. Eu não vou expor a pessoa, porque vocês nunca vão saber quem é, né? Então, tava todo mundo ali, tinha um vídeo, e na hora tinha um enigma, né, para as pessoas decifrarem para a próxima etapa. São 5 horas de processo, só que as pessoas nem sentem que essas 5 horas passam, porque o objetivo é sempre mostrar os nossos atributos e como é o nosso dia a dia. Então, a menina foi ao banheiro, coitada, e o vídeo começou, já tinha passado a primeira fase do enigma, quando ela sai do banheiro, ela sai assim, ó. Todo mundo ali já fazendo, calculando, e a menina assim. Então, foi bem chocante, nós ficamos bem sentidos com ela, né, óbvio, coitada, mas é interessante porque nós contratamos, uma das meninas que nós contratamos em um dos X-Day, ela não foi bem na primeira fase. E não ir bem na primeira fase, de certa forma, você testa a inteligência emocional já. Então, como é que a pessoa reage após uma primeira falha, né, um primeiro fracasso? Então, tem gente que reage super bem e tem gente que realmente não consegue aguentar e afunda no processo. Já teve gente que pediu para desistir. Poxa, desculpa, eu não vou conseguir fazer esse negócio. Então, realmente, o objetivo do X-Day, a gente faz prova técnica na hora, a gente faz com que as pessoas se passem por assessores, né, atendendo clientes. Então, enquanto a pessoa está fazendo uma prova, liga um gestor que está numa determinada sala se passando por um cliente. A gente passa uma semana antes para essas pessoas o que elas precisam estudar sobre o mercado financeiro. Então, assim, o nosso principal objetivo são várias etapas. E, no final, enquanto a gente está apurando e ranqueando e determinando quem vai ser aprovado, né, porque as pessoas recebem o feedback no mesmo dia. Isso é um ponto super legal, porque a maioria das empresas, né, a gente ouviu muito isso dos candidatos, não recebem o feedback do RH. Então, com o X-Day, a gente consegue manter esse respeito com as pessoas, né, com os candidatos. E, enquanto a gente está fazendo o ranqueamento, eu faço um tour com as pessoas por todo o escritório, mostrando... Óbvio, algumas pessoas estão trabalhando no final de semana, e a gente faz um tour pelo escritório, mostrando área a área, vai na sala do Guilherme, que é o nosso CEO, enfim. Então, as pessoas conseguem sentir a energia e como é trabalhar na XP. E isso dá uma assertividade maior para a gente, enquanto empresa, para as pessoas, e, principalmente, hoje, na XP, não é só o RH que contrata. Então, para fazer esse processo, a gente precisa de ajuda. Então, o líder que tem a vaga, ele tem que ser o maior interessado, né? O líder e a equipe dele, né? Os futuros líderes. Então, eles participam do processo e, a cada X-Day, a gente faz um modelo em um formato completamente diferente. Isso nos provoca a estar sempre pensando diferente, a não cair na mesmice.
E a gente já tem vários projetos além do X-Day, em parceria com a 99. Né? Porque, bacana, a gente fez o X-Day, a gente já sabe que agora a gente contrata melhor. Mas, além de pensar em novos processos, como é que a gente retém esse cara? Como é que a gente continua mantendo a paixão e o engajamento dele, mesmo depois desse processo? Dani, deixa eu fazer um adendo. Acho que uma coisa muito legal de notar é que, por exemplo, os 2 vídeos são de 2 empresas de investimento. Então, você tinha o Pátria e a XP. Você, tecnicamente, poderia ter processos iguais, com cases iguais. Então, como que você realmente constrói um processo, uma dinâmica que tem a ver com a sua cultura? Então, tipo, o Pátria tem um negócio super masterclass, proporção magma. Como que chama a proporção, né? Enfim, uma comunicação toda baseada na proporção áurea, tipo, foda pra caralho. E, a ver com isso, falei palavrão, desculpa. E que minha avó está assistindo. A avó está assistindo, no live, né, desculpa. E a XP tem um processo tipo, completamente dinâmico, onde você faz um monte de coisas em um dia só. E os 2 projetos eram riscos, né? Se você for pensar, tipo, não é qualquer empresa que aceitaria fazer, mas é muito legal ver como as características da cultura e do dia a dia da organização foram aplicadas nos processos e faz ser muito mais único, muito mais legal. Né? Por exemplo, pode ser que tipo, a galera viu e falou, cara, nunca faria um processo seletivo no sábado, 7 horas da manhã. Justamente por isso que esse é o processo da XP e não o processo da sua empresa. Então, esse é o nosso maior desafio, identificar o que de fato faz sentido com a empresa de cada um. E por que se eu não trocar o logo do fundo, não parece que é mais uma empresa. Entendeu? Isso acho que é um dos maiores exercícios que a gente tem que fazer. Quando a gente está avaliando um vídeo, quando a gente está avaliando uma peça de comunicação, se eu tirar o logo da empresa, é a minha empresa? Esse eu acho que é o maior exercício. E aqui a gente tem provas bem distintas, por mais que seja um mercado, né? Tipo, eu lembro que quando a gente foi tirar as fotos do Pátria, eu estava vendo no final, assim, tinham até o... até eu fui chamado a atenção por esse ponto, assim, porque quando eu vou lá no Pátria, às vezes eu vou meio deslocado de roupa, né? E lá tem 3 tipos de cor de camisa, né? E as variações do azul, que é o azul clarinho, azul quase branco. E aí, tipo, quando eu fui ver a primeira foto, tipo, era todo mundo camisa branca e azul. Eu falei, caraca, vamos pôr um Photoshop nisso aqui. Não, são eles, entendeu? Tipo, a galera que olha e fala, é isso que faz sentido pra mim, é isso que eu curto, é lá o espaço onde eu quero trabalhar. E um dos maiores desafios que a gente tem disso daqui tudo também é identificar que, tipo, não são as top 5 pura e simplesmente, mas sim é o seu nicho. Quem é o seu nicho de profissionais que mais faz sentido você trazer no dia a dia? Esse é o maior exercício que a gente tem que fazer, eu acho que ao longo do dia a dia de conteúdo que a gente vai passar. Quem de fato é o meu nicho, que não necessariamente é o top 5, sabe? É que eu acho que faz sentido com o que o Matheus estava falando hoje, né? Perfeito. Os processos seletivos são todos iguais e o que faz sentido para cada uma das empresas, né? Fabi, pedi para você falar um pouquinho do workshop de experiência do candidato. Vamos lá, então. Bom dia, gente. Para falar do workshop de experiência do candidato, é legal só eu dar um contexto. A Natura vem passando como segmento de beleza para um momento de bastante mudança no mercado, tanto nacional quanto internacional. Então, a gente era um player, um dos únicos players de venda direta no Brasil e um dos poucos de beleza no Brasil há alguns anos atrás. E o mercado mudou muito, né? Acho que tem um mercado que é bem mais pulverizado, marcas internacionais que entraram no Brasil, enfim, mudou bastante. E a venda direta precisou ser revista e revitalizada. Então, a gente está num momento de negócio bastante especial em termos de transformação cultural, porque, além do mercado estar empurrando a gente para essa mudança, a gente também está tendo que rever todos os processos que suportem essa mudança, né? E aí, recrutamento e seleção vem de braço dado aí com o negócio para ajudar nessa transformação. O que a gente tem feito nos últimos 3 anos? A gente tem feito muito piloto de como a gente pode, através do processo de recrutamento e seleção, apoiar as diferentes áreas dentro da Natura com um processo que faça sentido e que leve, além de o candidato na posição, enfim, o candidato certo na posição certa, que é a frase falada aí
por recrutamento e seleção, como que a gente leva conteúdo e informação suficiente de talent acquisition para que o meu negócio tome decisões mais empoderadas em relação a pessoas e contratações. Tá? E aí a gente chega na jornada do candidato. A gente fez um montão de lição de casa dentro da área de recrutamento e seleção, mas a gente chegou num momento em que a gente precisa olhar a jornada do candidato como um todo, né? A gente fez vários pilotos em diferentes áreas, de diferentes modelos de recrutamento e seleção. De todos os tipos de processo. Em todos os tipos, do operacional ao varejo, a gente tem modelos de pilotos diferentes rodando para a gente entender qual que é o modelo que se adere mais a determinadas áreas. A gente sabe que para a área de tecnologia é diferente recrutar e contratar e engajar candidatos de tecnologia de candidatos de operações e logística, por exemplo. E essa diferença tem que ser levada em conta lá. A gente acredita que, para você ser realmente uma área de recrutamento e seleção, que seja um parceiro de negócio, impacte o negócio, e seja um consultor de talent acquisition, você tem que olhar essas especificidades. Tem uma coisa que é linha condutora em todos os processos, que é a experiência do candidato. Então, a gente fez um workshop com a 99, super legal, Marcelo, obrigada, viu? E nesse workshop a gente chamou algumas pessoas da área de talent e de outras áreas para ajudar a gente a construir o que é essa jornada do candidato da perspectiva da Natura e do candidato. Então, a gente, durante o workshop, ligou para alguns candidatos que passaram pelo processo recentemente. As próprias pessoas da equipe e da Natura tiveram alguns insights em relação a essa jornada. Isso é um workshop de construção de um projeto maior lá dentro, mas foi muito legal porque, no final, a gente conseguiu ter insights muito simples de coisas que a gente poderia mudar no dia seguinte, e a gente já começou a mudar, e de como a gente consegue mudar essas coisas simples no processo como um todo, independente da área que a gente está fazendo piloto. Tem algumas coisas muito simples, por exemplo, a maneira como a gente convida o candidato, o jeito como a gente dá retorno, o jeito como a gente descreve a vaga. Então, um pouco daquela primeira palestra que a gente ouviu. Tem muito a ver com o que o Matheus falou, né? Muito a ver. E são mudanças muito rápidas que a gente consegue fazer no processo e que vão impactar diretamente o candidato, né? E a imagem, né, da empresa. Sem dúvida. Então, o workshop foi muito bom para isso e para ajudar a gente a plugar algumas inovações que a gente está querendo plugar no processo como um todo. Então, a gente está desenhando realmente uma jornada. Algumas coisas da jornada, o nosso sistema, a gente hoje usa o SuccessFactors para fazer a gestão do processo. Algumas coisas o sistema vai conseguir gerenciar, e outras coisas a gente vai precisar de parceiros para ajudar a gente a trazer essa inovação e fazer um pouco do que o workshop trouxe à tona aí como ferramenta. Mas vocês já estão desenhando o que dá para fazer agora, o que vai ser feito no médio e longo prazo. O que a gente percebeu? Não existe transformar definitivamente um processo seletivo, porque ele está sempre em construção. Então, o que a gente fez? A gente fez vários pilotos que vão ser plugados nessa jornada, e o que a gente está fazendo agora é começar a juntar um pouco da transformação cultural e de alguns comportamentos prioritários que a gente definiu para o ano, e algumas diretrizes do que a gente chama de 3Ps, que é propósito, pertencimento e, Rafa, me ajuda, propósito, pertencimento e prosperidade. A gente está tentando juntar tudo isso num processo que converse com essa transformação cultural, né? Por isso que a gente está desenhando a jornada. Mas essa jornada ela começou há 3 anos e a gente vem revendo os processos seletivos de uma maneira geral. Bem né? legal, muito bom. Obrigada, Fabi. Imagina. Vou passar um pouquinho para a Sara. Fala aí da sua experiência com barba, carreira e bigode. Bem, gente, bom dia. Eu sou Sara, cuido da área de Talent Acquisition e Talent Management na L'Oréal, ok? Aí, pegando um gancho muito do que falaram as meninas, eu acho que em nossas cadeias de Talent Acquisition tudo tem a ver com cultura, né? Com o fit cultural que o candidato tem com nossa empresa, com o nosso negócio. Na L'Oréal, a gente tem vários problemas, e em Talent Acquisition também.
Um dos problemas que a gente tem é que, por ser uma empresa de beleza, é muito difícil atrair homens. Nossas marcas, nossos produtos falam muito com o gênero masculino, feminino, perdão. Antes eu trabalhava numa empresa de tecnologia e não conseguia atrair mulheres, depois mudei para a L'Oréal, é difícil atrair homens, a gente tem sempre um desafio. Então a gente começou a pensar um pouco, pensando em programa de estágio. A gente fez uma conta e durante o ano passado, mais de 85% das aplicações para nossos programas de estágio era de mulheres. Então a gente pensou, gente, onde a gente está errando em nossa marca empregadora? Como a gente conseguiria passar uma mensagem sem fugir do que nós somos, né? Sem fugir dos nossos valores, da beleza, principalmente, que é a nossa principal missão. Aí a gente pensou um pouquinho junto com o time como os jovens homens interagem com a beleza, né? E aí a gente viu muito que estava essa movida das barberias antigas, de usar um corte de cabelo diferente, de usar trancinhas, de uma barba diferenciada. Então aí a gente teve uma ideia. Vamos montar um food truck, pero para barberia, para barber truck. Vamos botar ele na porta das universidades, porque a gente também estava muito cansado de participar de feiras, de palestras com pouco retorno, okay, do investimento. E vamos ir lá falar de carreira mesmo, e mostrar um pouco o que a gente faz. Essa é uma foto do nosso barber. A gente fez um piloto, pode passar, Dê. A gente fez um piloto na Universidade Estácio de Sá, em novembro do ano passado, que foi muito bacana. Mas o mais interessante, pode passar um pouquinho, Dê, é que a gente preparou toda uma ativação digital antes, durante e depois e após o dia da ativação. Ou seja, foi um evento que durou 2 dias, mas a gente ficou trabalhando nele 20 dias antes, nos canais digitais, a gente conseguiu a amplificação orgânica no dia do evento e após a gente convidou todas essas pessoas a se inscreverem, todas as pessoas impactadas, a se inscreverem no nosso programa de estágio. O que a gente fez? A gente criou uma landing page onde as pessoas podiam entrar e se cadastrar para um corte de cabelo, ok? Depois aí coletamos cadastros, inputs, impactamos todos eles por e-mail. Mas mais bacana, pode passar desse um pouquinho, hacia o final. Só falta o vídeo. Mas mais bacana disso é que a gente obtuvo um 22% de aumento em aplicação de homens para o nosso programa de estágio, ok? E uma awareness mediante uma campanha que atingiu mais de 1 milhão de jovens, praticamente orgânica. Mas aí eu trouxe um vídeo para mostrar um pouquinho para vocês como a gente conseguiu falar de beleza também com homens. Eu estudo publicidade, estou no 2º período. Faço publicidade. Eu faço cinema. Estou no 6º período. Vou me formar semestre que vem. Eu achei uma parada muito bacana, tipo, chegar aqui, tá uma estrutura da L'Oréal. Nunca imaginei que ia ser barbearia. Eu olhei primeiro pelo visual. Tá todo mundo parando aqui de curioso e acaba cortando, pegando a ideia. A L'Oréal tá fazendo uma ação que não é só para mulher. Fica aberto para quem quiser chegar. A ideia central é convidar a todos, também os homens, para pensar a beleza com a gente. Acho que fica dessa parceria é a possibilidade da marca se firmar também, não só para os produtos, quanto ao público masculino, como também as oportunidades de trabalho. A gente tem alunos interessados, mas ao mesmo tempo ou se acanham ou até mesmo não conhecem qual canal procurar. E vocês estão vindo no campus aqui, vocês estão estendendo a mão primeiro. Isso é excelente. Acho que a ação foi bem legal para você perceber que não é só mulheres que podem trabalhar no mercado em relação à beleza.
legal. Queria agradecer vocês 4. Queria fazer um complemento. Eu acho que aqui a gente tem 4 exemplos diferentes de ações que têm sido feitas por 4 empresas diferentes, né, com culturas diferentes. Eu acho que todos nós de RH temos um desafio gigante quando a gente fala de atração de talentos, mas o mais importante que eu acho que vocês conseguiram trazer aqui é como vocês conseguiram trazer soluções diferentes dentro da realidade de cada um de vocês. Eu converso isso muito com o Du também. Lá na Globo a gente tem uma dificuldade de atração de engenheiros muito grande. Enfim, que é diferente da tua necessidade na L'Oréal, que é diferente da sua na Natura, enfim. E eu acho que esse é o desafio que o evento propõe, né? Que a gente compartilhe experiências de coisas que outras empresas estejam fazendo e que não vão ser adaptáveis 100% à nossa realidade, porque cada realidade é uma, mas que possa servir de estímulo para que todo mundo que esteja aqui e até para as nossas empresas, que a gente consiga sempre se aproximar mais do RH que as pessoas gostariam que a gente fosse. Então, muito obrigada a vocês. Vamos seguir.